Fala galera, estamos aqui para mais uma entrevista. Como vocês já sabem, eu sou o Ícaro. Hoje a gente vai entrevistar o Chico também do pai da Letícia. Eu vou deixar ele se apresentar melhor. Se apresenta aí, Matheus, deixa ele se apresentar. Fala galera, eu sou o Matheus. Bora para essa entrevista aqui com o Chico, que é um cara que eu sou muito fã, um dos meus ídolos na música. Então, bora lá. Fala um pouquinho de você, Chico. Eu sou o Chico Mendes, o ídolo desse menino sem referência nenhuma de ídolo aí. Brincadeira. Cara, eu fico lisonjeado pelo convite. Eu sou o Chico Mendes, sou guitarrista do Pai da Letícia, produtor musical e cozinheiro nas horas vagas. Um excelente dono de casa, do lar. Um homem muito funcional, né? Tem que fazer tudo para viver, né? Claro. E muita satisfação estar aqui com vocês. Eu ouvi o papo de vocês com o Cuca, achei excelente, assim, abordaram, molecada, vocês tocaram bem a conversa, assim, né? E tô aqui para também, para que as pessoas que os ouçam me conheçam também. Obrigado pelo elogio e vai dar certo, vai ser incrível o papo de hoje. Tá. Cara, vamos começar do começo, né, assim, do começo da sua carreira artística e tudo mais, pois, pelo que eu tava pesquisando, você começou como ator, né, não foi como músico. Aí, como que aconteceu essa transição para ser ator, para músico, como que foi? Cara, eu fiquei dos 7 aos 11 anos batendo nessa tecla aí, porque, na verdade, meus pais eram admiradores de arte em geral, assim. A minha mãe, ela canta muito bem, meu pai quis ser baterista na adolescência dele, mas não rolou, por X motivos. E aí, quando eu comecei a me interessar, eu lia texto muito bem quando era moleque, assim, tipo, com 6, 7 anos. Eu decorava muito fácil, eu via televisão, via as novelas, decorava as falas de todo mundo, assim, sabe? E minha mãe ficou admirada com aquilo e foi procurar os meios delas para que eu tivesse um pontapé inicial ali, né, nessa carreira. E aí eu comecei a fazer teatro, ensaiei umas 3 peças, apresentei só uma, que também foi pouco tempo que durou ela. Aconteceu um acidente na estreia da peça. E ali eu fiquei fazendo comercial de televisão. Fazia direto, depois dessa peça, a galera me descobriu, fazia muita campanha publicitária lá. Até que um shopping que ia ser inaugurado em Goiânia, em 91, me chamou para protagonizar o John Lennon numa campanha que ia ter vários ídolos, assim. Primeiro teve os Beatles, depois foi a Liza Minnelli, o Elvis e o Ray Charles. Quando eu fiz essa campanha dos Beatles aí, eu não esqueço nunca que, inclusive, esse mês fez 30 anos que eu gravei isso. Foi no dia 16 de fevereiro e eu já gostava um pouco de Beatles. Aí, interpretando lá, vendo aquele negócio que a galera contratou umas fãs, né, essas coisas todas aí. E eu fiquei maravilhado com aquilo. Falei assim, meu Deus, é isso daqui, que teatro nada, eu quero tocar. Mas eu não sabia tocar, mas aquele dia eu fui mordido pelo bichinho da música e comecei. Caraca, que massa. Eu percebi uma coisa, porque normalmente os artistas, músicos, atores, todos em geral, a família tende a não apoiar tanto, né? Porque pensa que é um caminho difícil, que demora muito para chegar ao estrelato. Mas não, seu pai e sua mãe super apoiaram, eles já estavam no mundo, assim, artístico, né? Então foi uma coisa, penso eu, mais tranquila para você. Eu vou até recolocar aqui, mas eles nem tinham contato algum, assim, sabe? Com ninguém. O máximo que eles tinham de proximidade com a arte é que na cidade da minha mãe tinha uma banda que ensaiava lá nos anos 60. Eles ensaiavam num galpão de frente àquelas praças de centrais de cidadezinha do interior. E eles eram meio uma atração ali. A molecada toda ficava assistindo os caras a ensaiar. Meu pai e minha mãe se conheceram nesse ensaio desses caras. E era a maior proximidade que eles tiveram. Depois eles tiveram só para me colocar né, na carreira. Então aí eles começaram a ter contato com o pessoal de arte, assim. Mas eles sempre foram meus principais incentivadores, assim. Isso é legal mesmo. Para todo mundo que eu conto, todo mundo se impressiona. E era, sobretudo, numa época muito mais diferente, né? Isso nos anos 80 todo mundo chamava meu pai e minha mãe de louco, assim. Era meio que filhos de Francisco, saca?
todo mundo falava, nossa, você vai deixar o Juninho, que eles me chamam de Juninho lá em casa, né? Você vai deixar o Juninho, que é esse bando de maconheiro, bando de viado, não sei o quê. E eles tinham conversa total nessa galera do teatro, tanto que eu fui, na época que eu fui fazer os laboratórios, né, para apresentar a peça que eu fiz, eu ficava o fim de semana inteiro na casa da diretora lá. E eu tô para ver, eu era muito mais bem tratado e bem cuidado na casa dessa diretora do que na casa de alguns parentes, assim, sabe? Quando eu ia passar fim de semana. Eu era muito mais bem quisto lá do que na casa de alguns parentes. Então, não sei se pelo desejo dele ser tão grande, de eu estar ali envolvido e tal, de certa forma criou uma redoma de proteção, mas nunca aconteceu nenhum caso, nem mesmo de bronca, assim, sabe? Sempre foi muito gostoso, assim. Eu tenho as lembranças mais frescas da minha infância e divertida, eu tenho dessa galera. Que massa. Cara, então foi tudo se ligando pra você ser o que é hoje, né? Sim. Nada te puxou pra trás, assim. E tem um detalhe também importante que eu passei, a gente se passa por muitas decepções, em qualquer que seja, eu acredito que em qualquer profissão você está sujeito a isso, né? Não é só na música, não é só na arte, acho que é geral. Mas eles sempre me prepararam também para as frustrações, assim. Meu pai foi um cara que nunca deixou eu ficar com a minha bola alta, assim, sabe? Ele sempre baixou minha bola. Meu pai nunca me elogiou, nunca me... Nossa, você é foda. Não, zero. Ele fazia tudo para que eu estivesse seguindo ali. Mas ele fazia o contrário. Ele via que eu estava começando a criar uma crista, assim, ele... Opa, o que você está achando que você é? Sabe? Baixava minha bola. Então, de certa forma também, por mais que de um jeito, de uma maneira ou outra, a gente sofra com frustrações, assim, eles sempre me tiveram, assim, me deixaram os pés no chão para qualquer que fosse né, o que acontecesse, assim. Não, isso daí é realmente importante. Mas eu vi que você passou de ator para... Depois você foi pro lado musical. Você sempre foi uma criança que quis ir para esse lado artístico? Sempre quis trabalhar com isso? Sempre, cara. Eu acho que o fato de eu ser sempre deixado de próximo nos joguinhos de golzinho na rua não me fez nem sonhar em gostar de futebol. Mas eu sempre... Na verdade, assim, um pouquinho antes de eu começar a fazer teatro, eu era muito invocado com ônibus, sabe? Eu gostava muito de ônibus, achava massa. Eu andava muito de ônibus. Uhum. Tudo que eu tinha para ter de trauma de ônibus, não, eu gostava, assim. Acho que tinha um amigo meu que era motorista de ônibus, assim, que eu fiz amizade com ele no ônibus, inclusive, motora, e ficava perguntando para ele, curiosidade de criança, assim, né? Ele falava um monte de coisa dos ônibus. E tinha uma fixação, sabe? Eu chegava na escola, eu ficava desenhando ônibus. Eu queria ser motorista de ônibus, mas no fim eu acabei nem aprendendo a dirigir. Que massa essa parte. É um trampo um pouco diferente, né? Menos convencional. Mas eu nunca pensei isso, não, sabe? Eu precisei, óbvio, quando meu filho nasceu, eu precisei fazer outras coisas, porque vocês devem imaginar que a música, principalmente a música independente, ou uma música que eu fazia, música que eu tocava em bar, assim, é difícil você conseguir viver disso. Então, eu trabalhei uma época de garçom, outra época de vendedor, numa loja bem, bem louca, assim, uma loja parecida com aquela loja do Trato Feito lá, sabe? Mas eu sempre música sempre foi a minha paixão e minha pretensão de profissão, assim. Chico, mas assim, por ser sua paixão, por que você escolheu especificamente a guitarra? Você teve alguma influência específica, assim, algum ídolo seu, ou algum amigo que sempre tocou, seu pai, sei lá? Por que você escolheu a guitarra? Cara, você sabe que eu nunca parei para pensar? Na verdade, todos os caras que eu curtia, assim, de ídolo, eram guitarristas, sabe? Na verdade, a minha paixão foi sendo nutrida com o tempo. Aconteceu muito rápido. Foi eu começar a querer fazer da música meu ganha-pão, com eu começar a ver quem que existia na música, assim, sabe? E coincidiu de ver grandes ídolos que eram guitarristas, assim. Mas até antes de eu ter a banda, de eu fazer esse comercial, tem um negócio muito doido que meu pai tinha comprado uma guitarra para mim um tempo antes. Um pouquinho antes de eu fazer esse comercial. Tanto que quando fomos fazer o comercial, já tinha aquela guitarra, não precisou da galera alugar uma guitarra. E eu tinha essa guitarra sem saber tocar. Eu não sei por que cargas d'água meu pai... Acho que ele pegou em dívida que alguém devia para ele, alguma coisa assim, e aí ele me deu essa guitarra.
Aí eu fui ouvir, né, várias bandas e artistas, assim. Eu sempre fui ficcionado com a galera dos anos 60 para trás, assim. E meus pais gostavam muito de Jovem Guarda, e tinha um guitarrista que ele acho que ele fez discos até o finalzinho dos anos 80, chamado Poli. Ele pegava músicas assim a esmo e fazia tudo em guitarra. Então ele tocava guitarra havaiana e a guitarra normal, aquela que a guitarra meio chacundum do Pará. Chamava Poli e o Trio Moendo Café. Meu pai ouvia muito aquilo, meu pai e minha mãe. E aí eu fui me afeiçoando mais ainda a guitarra, sabe? E acabou de ser guitarrista, assim mesmo. Mas, na sua opinião, quem que é o maior guitarrista? O segundo, aliás, porque o primeiro é você. O segundo guitarrista da história. Rapaz, que responsabilidade. Você tem guitarrista que ouvir você falando isso, vão querer te matar. Cara, é meio difícil, sabe? Eu não gosto. Para mim, assim, a música ela é muito além do que a gente tem de noção de pôr em prateleira, assim, sabe? Eu falo muito isso, cara. É muito difícil você nomear um melhor, um maior, porque todo mundo é essencial naquilo que você quer ter como referência, né? Eu tinha muito forte mesmo o Eric Clapton, até ele fazer um blues agora há pouco contra o lockdown. Eu falei, puta, o velho tinha se aposentado, pra que ele tem que ficar falando isso? Porque ele tava puto lá. Deixa a imagem dele quieta. Não precisava. Por que fala isso, cara? Vai já tá com o burro na sombra. Mas, não, ainda continua. Eu consigo separar bem os ídolos das né, posições deles. Mas o Clapton é um cara que eu gosto muito. Meu filho chama Eric por conta dele. Mas o George também eu vou ficar falando todos os guitarristas aqui, sabe? É difícil mesmo, assim. Mas realmente. Não é como música não é como um esporte que você treina com equipe, vai lá e vence o outro. Eu tenho uma visão, pelo menos, que não é assim. Para mim, música é um negócio que você agrega com outros e vai fazendo volume, vai fazendo com a música se difundir e persistir, você tá entendendo? A partir do momento que a gente começa a colocar música em prateleira e nomenclaturar tudo isso daí, você segmenta, você faz com que ela não se ligue entre si e ela aos poucos vai virando pequenos nichos e vai minguando até a galera esquecer da música. Eu acho que é muito pelo contrário. E a prova disso daí, dessa geração que colocava muito em pódio músicos e bandas, assim, a prova disso é que, há uns 10 anos atrás, o número de CDJs e picapes que estavam sendo vendidos tinha superado as guitarras há muito tempo. A molecada que veio dessas outras gerações já estava com outra visão de música, estava com o lance da música eletrônica, a coisa já estava meio, sabe, minguando ali um pouco o papo de montar uma banda para ser um DJ e fazer um barulho nas festinhas. E isso acho que tem muito dessa coisa que eu estou falando de você segregar a música, sabe? Eu sou completamente a favor de mistura de ritmo, de mistura de influências, de que a arte popular seja ouvida assim. Lógico, tem coisa que a gente fala até do trap, do funk, tem coisa que para você não curte, fala, porra, velho, o que esse cara tá fazendo? Que merda é isso? Mas, querendo ou não, é a música ali entrando na vida do caboclo que poderia estar com a arma na mão, você tá entendendo? E tá fazendo a festa, tá ganhando um dinheiro, muito deles tem muita influência nas quebradas deles, faz muita coisa social, então eu acho que tem que parar de existir esse lance de o melhor, o maior. Não, mas quem ouve isso daqui não pode ouvir aquilo. Nada disso, sabe? A gente no Pedra mesmo é meio assim, a gente ouve de tudo, cara, sabe? É porque música também é muito individual, né? Se eu pedir assim, exatamente, lista pra mim 10 tops cantores da história, não vai ser igual de ninguém, não vai ser igual do meu, não vai ser igual do Ícaro, não vai ser igual do Pedro, do Cambota, é totalmente diferente. É muito o sentimento que você tem escutando cada coisa, não tem nada igual. Exatamente, é subjetivo, né, cara?
Eu tinha Exato. comentado isso com uma menina, eu estava fazendo aquele Canta Comigo Team lá, e eu comentei com uma das cantoras lá assim, cara, eu fico tão sem jeito de vir aqui fazer isso, porque era, ainda mais que era criança, sabe? Era criança e adolescente. Exatamente isso que a gente falou. A música é subjetivo, cara. Tem gente que vai se arrepiar ouvindo Bum Bum Tantã e tem um que vai ouvir, sei lá, Olhos nos Olhos do Chico Buarque vai chorar. Não tem essa. Então, ela é a cada um. E aí você pesar, falar, não, mas esse daqui desafinou. Porra, velho, o Chico Buarque é semitonado pra caralho. Bob Dylan é muito semitonado. Mas mesmo assim, os caras são quem são, sabe? Você releva. Pra mim, eu relevo isso na música. Lógico que você não vai pegar um cara qualquer e, sabe, botar e falar, que Deus, né? Mas você tem que prestar atenção no que a verdade daquele cara que tá fazendo ali, sabe? O que aquilo ali diz pra ele e o que ele te passa. Para mim é isso, sabe? E aí, a partir do momento que você começa a colocar, a fazer um gabarito para ver onde o cara vai passar bem, eu fico, porra, aí perde o tesão da música, sabe? Perde aquela coisa que a música traz mesmo. É foda. Aí, tanto que eu até pedi para. Tipo, eles me chamaram para vir no próximo. Eu falei, cara, eu não quero, eu não me sinto bem, sabe? Até porque eu sou um cara muito limitado. E quem sou eu para ficar falando do outro que tá ali cantando, numa presença de 100 pessoas que nunca viram na vida, sendo gravado, numa coisa de. Uma situação de nervosismo extremo, sabe? Aí eu falo, velho, eu não tenho muito essa pegada, não, deixa eu quieto aqui. Mas se transforma a música em uma coisa que não é pra ser e acaba dificultando até o caminho de entrada nela e o acesso, né? E não é isso que quer fazer. A música ela tem que estar perto de todo mundo, porque cada pessoa que ela tocar e influenciar é bom, né? Então você tem que deixar ela mais humana possível. Aliás, esse é o princípio ativo dela, né? Uhum. É fazer essa junção aí. Eu tenho um exemplo em casa que é pro meu próprio pai, ó. Meu próprio pai, sabe? O lance dele ter tido esse flerte com a bateria, ele foi uma paixão que ele não conseguiu nutrir, não conseguiu nem sequer. Ele pegou algumas aulas com o baterista dessa banda que eu falei para vocês, mas ele teve que fazer a vida dele. Ele era rimo de família, ele saiu da casa da mãe dele muito cedo, com 12 anos ele foi embora para trabalhar, para fazer a vida dele. E ele não pôde se dar ao luxo de tentar ser músico, porque muita gente podava, não, mas isso não é coisa para pobre. E de fato não é. Imagina, bateria hoje a gente tem um pouco mais de acesso, mas imagina isso em 1966, cara. Quanto que era difícil acesso a um instrumento para um cara que vendia laranja para comprar feijão. Feijão era mistura na casa dele, sabe? Então, quando você vê alguém se dedicando à música, começando a entrar por aí, você já vir de dono das ideias e das regras, eu acho meio... Não sei, eu não encaro numa boa, sabe? Sim. Agora eu queria falar um pouco sobre a Pedra. Na verdade, primeiro, contar a sua história até chegar na Pedra Letícia, se você já tocou em alguma banda antes, e como que foi essa entrada sua pra Pedra, se você já conhecia alguém, como que funcionou esse processo aí? Cara, foi muito doido. Na época, eu toquei um tempo com o Vander Wildner, toquei contrabaixo uns 2 meses numa banda que tinha do Sul, chamada Feixe Clares. Com o Vander fiquei uns 6 meses, e depois o Vander Wildner, não sei se vocês conhecem, aquele cara do punk, né? Ele era dos Replicantes lá do Rio Grande do Sul. E sim, eu conheço. Depois eu toquei, nessa mesma época, aliás, eu já tocava com o Circo Zani. Já vocês guardem essa informação que já vocês vão precisar dela. Circo Zani era um circo de um monte de amigos que se juntavam para fazer umas temporadas esporádicas. Assim. E tocava, no dia que eu fui convidado para o Pedra, eu estava tocando com a Lilian, da Jovem Guarda. Ela tinha um projeto lá de música, queria fazer umas músicas meio underground. Eu adorava as músicas dela da Jovem Guarda, mas ela estava noutra já. Queria fazer outra parada, mas eu toquei com ela, topei fazer um negócio. No dia que o Thiago Sestini me ligou para me chamar para a banda, eu estava gravando o Jô Soares com ela, só que eu estava muito fodido de grana, mas muito, assim, tava devendo 4 meses de aluguel,
E eu já tinha botado um pano quente, falei assim, velho, não vou mais conseguir isso aqui, vou embora pro Mato Grosso, vou plantar mandioca com meu pai lá, sabe? Aí o Thiaguinho me ligou bem nesse dia, que eu ia fazer, eu até tinha falado com a Lília a caminho da gravação. Estava indo para gravar o Jô Soares lá, falei assim, ó, eu vou parar de tocar, vou abandonar a música, vou voltar para Goiás, para Mato Grosso. Sou de Goiás, mas vou para Mato Grosso, meus pais estão lá. E vou fazer outra coisa da vida, porque isso aqui não tá rolando. Nesse dia o Thiaguinho me ligou. No Circo Zani que eu tocava, tinha um carinha que era técnico de som, e ele era hold do Pedra. E aí o cara que era o guitarrista antes, o Fabinho, saiu, né? Pediu para sair, e os caras na hora falaram assim, velho, a gente tem que arrumar algum guitarrista que esteja em São Paulo, porque tava todo mundo já migrando, né, para São Paulo. O Guilherminho, que era esse hold do Pedra e técnico de som do Circo Zani, ele falou assim, cara, tem um moleque lá da cidade de vocês, de Goiânia, inclusive, que toca no circo, ele toca contrabaixo no circo, mas ele é um guitarrista bem bacana. E aí os meninos, então chama ele, passa o número dele. Aí pediram meu número, o Thiaguinho me ligou, eu tava naquela fase da vida da nuvenzinha negra, o tempo inteiro na sua cabeça, sabe? Eu achei que não fosse rolar, porque até hoje eu tinha ouvido falar do Pedra. Meu pai tinha me falado, minha namorada da época tinha me falado da banda, falou, pô, é da sua cidade. E a gente meio que tem, era uma coisa bem feia, uma moda feia, como a gente diz em Goiás, mas a gente tem a gente goiana, assim, tem meio uns rançozinho besta de banda de Goiânia, de artista de Goiânia. Eu falei, mais uma banda de Goiânia. Eu falei isso, sabe? Depois eu ouvi e falei, caralho. Só que nessa época que eu ouvi falar do Pedra, eu nem sonhava em ser chamado pra banda. Passou um tempo, o Thiaguinho me ligou, falei assim, caramba, eu falei pro meu pai, sabe aquela banda que você me falou? Que eu falei assim, nossa, que bosta. Eles me chamaram pra tocar. Eles me chamaram pra tocar com eles. Vai participar, né? E ele falou, pô, você tem que entrar, que essa banda é foda demais. Não, vai que vai. Aí eu fui naquela de fazer teste, que eu tava achando que eu não ia continuar, os caras não iam me querer lá. Aí, cara, toquei o primeiro show, aí o Thiaguinho me ligou 2 semanas depois, que deu uma pauta, falou, a gente vai ter um roteiro grande de show agora, tal, queria saber se a gente pode ensaiar de novo. Falei, mas eu passei no teste? Aí ele virou e falou assim, cara, não tinha mais ninguém em vista, não. É você, vai, então tá bom. E aí, era você ou cara, você. aí, esse ano vai fazer 11 anos que eu tô no Pedra. Caramba. Cara, mas ontem, quando a gente tava conversando com o Pedro, ele disse que, pelo menos na experiência dele, ele teve uma conexão, tipo, de primeira com todo mundo. E como que foi pra você com os meninos? Você achou que eles seriam seus amigos, assim, de verdade, de primeira, ou pensou que ia ser diferente? Como que funcionou? Cara, foi engraçado. Por mais que eu tinha, né, partido dessa premissa minha besta lá, que é tanto que hoje eu mesmo sou o primeiro a derrubar essa ideia besta que a gente tem na cabeça. Tanto que a gente tá vendo, tô fazendo umas paradas junto com os molecadas do Chá de Gin, que é uma banda lá de Goiânia, muito boa. Mas eu cheguei lá no primeiro ensaio, foi um dia muito horrível, assim. O meu primeiro ensaio foi no dia que o Brasil foi eliminado pela Holanda na Copa de 2010. E eu cagando pro futebol e os meninos, né, aficionados pro futebol. E, cara, eu fiquei sem graça demais. Tipo, aquele primeiro dia, aquele sonho, aquele pesadelo que você tem de ir pro primeiro dia pra escola pelado, sabe? Nossa, sim. Aí eu fiquei sem gração, tal, não sei o que. Aí o Cambota veio trocar ideia comigo. Veio falar assim, velho, eu acho que eu te conheço de Goiânia, eu já vi vários shows da sua banda. Ele frequentava os shows da Beat Kids, que era a minha banda. E aí falou assim, a minha mãe, a minha tia, a mãe do baterista dos Beat Kids trabalha com a minha tia. Eu falei, a mãe do baterista dos Beat Kids é a minha tia. Você é sobrinho da Ana? Sou. Aí a gente começou a trocar ideia. Aí a conexão rolou. Só que o momento que estava pairando ali não era muito dos mais legal, não. Era bem amistoso, inclusive, sabe? Mas aí depois da primeira viagem já virou brodagem e a coisa foi só afunilando, sabe? E no fim de tudo, a gente goiano, né? Eu e o Cambota. Na verdade, até naquela época, o Thiaguinho, embora eu tenha morado em Goiânia há muito tempo, ele é de Campinas. Mas desde aquela época, só eu e o Cambota éramos goianos lá.
Então tem muita coisa de bairrismo que só a gente saca, você tá entendendo? E aí hoje em dia a gente explica, a gente faz uns coach com o Cook e com o Pedrão, para eles entenderem um pouco o goiano. Mas rolou muito massa. O Pedrão foi uma coisa sensacional, assim, cara. Ele entrou e o dele foi, eu acho que entrou mais fácil do que eu, saca? O dele já veio azeitado. Porque no primeiro show que a gente foi fazer, a gente sentou para conversar um monte de coisa da nossa família, e ele tocou bem pra caralho. A gente tinha feito um teste com outro batera antes, que era bom, mas o cara era muito over, sabe? Ele tocava muito, assim, muita nota. O Pedrão é aquele cara preciso, que se precisar ele toca nota pra caralho, mas só se precisar. E o Pedro é que isso. Encaixa, O Pedro é um som simples, cara. O Pedro é um som simples, um som para você, para quem estiver começando a tocar um violãozinho no churrasco. A nossa ideia é essa mesmo. Até porque ali, se precisar complicar, e quem faz com o pé nas costas é só o Pedrão e o Cook. Eu e o Cambota já somos meio... Eita! Mas falando da minha entrada, foi tranquilo, pero no mútil, mas não por conta dos meninos ou por conta de não ter compatibilidade de gêneros. Foi pela situação em si mesmo. Cara, que massa sua entrada, velho. Pior que o povo que vai falar sobre entrada em banda assim, sempre tem aquilo de quem já tá lá não ser tão humilde, né? E tipo, ficar tirando o cara e falar, não sei o que, você é novo aqui, mas pelo visto no pé do Letícia, não, vocês são muito tranquilos com a entrada de novos participantes, Engraçado, assim. cara. É porque o Cambota fala um negócio que é muito interessante, bicho. A gente não consegue entender um cara que lida com arte e se acha a última bolacha do pacote, saca? Porque, na real, a gente precisa de público, a gente precisa de quem nos vê. E de qualquer um também, sobretudo de músicos também, né? De amigos, de ter amizade no meio para não ser engolido pelo sistema. E isso não tem. Soberba nunca teve, nunca notei. Para não dizer na verdade não foi nem soberba, mas uma zoação, uma semi-zoação teve do Cook comigo quando eu entrei. Tanto que eu fiquei só esperando eu ter mais tempo de firma para eu começar a dar um revanche. E até hoje ele é o meu trollado favorito. Ele vive... eu sou o algoz dele. Ele fala que, cara, se um dia você morrer antes de mim, eu vou sentir falta. Porque a minha vida... muito próprio, né? A minha vida é zoar o Cook. Eu vivo em função dele. Eu amo zoar o Cook. Isso virou uma característica. Na verdade, eu usou todos eles. Aqui mesmo, agora a gente mora menos de 10 metros um do outro, né? Mas quando a gente veio para olhar a casa, para ver se ia ficar, a gente fez uns ensaios do Pedra aqui. E aí, nos dias que a gente ia fazer esses ensaios, a gente não tinha internet aqui ainda. Então a gente ficou completamente isolado. A gente ensaiou até às 6. A gente sempre fez, quando a gente se afasta para fazer ensaio, fazer essas coisas, a gente gosta de tocar das 10 da manhã às 6 da tarde. Porque aí depois a gente para e fica só conversando, tomando uma cerveja, fazendo churrasquinho. Naquele dia aconteceu isso. A gente ficava descendo, o carro do Cambota estava lá embaixo, que aqui é tipo um morrinho, estava lá embaixo, a gente estava ouvindo música no carro dele, os 4. Ouvindo um monte de coisa que a gente queria, de repente, tocar, gravar. E aí, numa dessas, Pedrão e Cambota subiram. O Cambota subiu para ir no banheiro e pegar um Red Bull para ele, e o Pedrão subiu para pegar cerveja. Eu falei, quem você quer cerveja? Eu falei, quero. Aí eles subiram. Eu e o Cook saímos do carro, ficamos conversando, tava uma puta lua clara, assim, sabe? E aí, de onde eu tava, eu vi os meninos descendo da escada, voltando com a cerveja na mão. Só que eles não nos viam. E um pouquinho tempo antes da gente vir ensaiar, a galera tinha visto uma onça por aqui, né? O Cook até mostrou uma pata dela que tava... Sinal de pata dela que tava numa lama, assim. Aí os caras ficaram com o cu na mão. O Cambota e o Pedrão ficaram, né? Não passava agulha. Aí, cara, a gente tava... De onde a gente tava fora do carro, eu via os dois descendo pela escada. Aí eu peguei só de longe, só fiz assim, ó. Velho. Nossa! Mano, imagina, o Pedrão, eu pensei que ele ia ter infarto, tadinho. E aí eles desceram rindo. Eles desceram rindo e o Pedrão chegou, quando a gente se encontrou, o Pedrão falou assim, cara,
o Cambota tinha acabado de falar, o Chiquinho vai dar um susto em nós. Ele acabou de falar, você deu um susto. Já esperava, né? Eu sou esse cara na banda. Tá todo mundo na minha mão o tempo inteiro com essas coisas. Mano, mas eu acho que muito por essa amizade suas, essa conexão, até a humildade, assim, faz todos os projetos seus ser muito foda. Por exemplo, o Rocomédia, o MDB, até o novo álbum agora, o Velhos Goianos. Então, todos os projetos que vocês fazem são incríveis. E agora vai vir um projeto do Pedra no Teatro, né, alguma coisa do tipo. Como que vai funcionar? Vai ter essa mesma pegada de amizade, zoação, zoar com os fãs do palco assim? Vai ser... Como que vai ser? Dadas as devidas proporções e situação, né, de distanciamento, a gente, infelizmente, só topamos fazer a parada se tudo fosse feito da maneira que mais segura possível. A gente até fazia muito esse lance de era muito corriqueiro, já fomos surpreendidos várias vezes com coisa massa, assim, de o Cambota convidar alguém ao palco e de repente ser um puta guitarrista, ser um puta cantor. Direto acontecia isso. Dessa vez a gente vai segurar a onda com esse lance dos convites ao palco, dessa zoeira assim, né? E vai ser uma coisa mais no pé do que a gente fez na última live. Vai ser uma coisa mais descontraída, mais de boa, com um violãozinho na mão. A ideia que temos é de ter um convidado por show, convidado X, assim, sabe? A gente vai escolher e vai chamar convidados surpresas mesmo, assim. Galera que for... Até para ter um chamariz, né? Porque a gente vai fazer uma temporada de 3 meses de show, eu acho. Não, minto. É só um mês a princípio. Se virar, aí vira as outras. Mas a gente precisa ter uma novidade para a galera aí. Então, vai rolar isso. E meio a isso tudo também, a gente tem trocado umas figuras de músicas novas, assim. A gente quer ver se a gente grava logo agora, que a gente tem a possibilidade de... Nós montamos o nosso AB Roça aqui. Então, a gente tem a possibilidade de gravar por aqui. A gente vai fazer isso. Tem uns outros projetos também que vocês vão adorar, mas eu não posso falar sobre. Mas vai ter um projeto aí em maio que vai ser sensacional. Foi um convite muito massa de uns amigos que a galera vai pirar. Vai ser um negócio bem, bem divertido mesmo. Mas Caraca, eu já tô até ansioso. Eu falo para deixar ansioso mesmo, para ter o clique depois, né? Para já ficar em cima, mas né? O show vai ser essa pegada, cara. Vai ser pegada acústica, né? Até porque eu que era muito anti-teatro e anti-violão, comecei a sentir dor nas costas. Falei, não, acho que o Cambota tem razão de a gente sentar e tocar um violãozinho mesmo. Mas fazer assim uma rodinha de viola lá. Como é que é? Fazer uma rodinha de viola do pé da Letícia. Vai ser uma coisa bem nessa praia, sabe? Sempre sim, aquela coisa de não ter um set list definido, ir tocando as coisas. Tudo muito orgânico, né? Na hora, assim. A gente funciona muito bem assim, cara. Eu entrei na banda, a gente usou set list na banda por uns... Cara, não foi nem 2 anos, cara. Foi 1 ano e meio, porque... Nossa, foi nada. Eu entrei um ano e pouco depois que eu tinha entrado na banda, a gente gravou Eu Sou Pedreiro. Aí, quando a gente foi fazer a turnê do Eu Sou Pedreiro, a gente precisou ter set list ali para ver o que a gente ia fazer e tal. Mas, por fim, a gente carregava um cenáriozinho na época. A gente foi, não, acho que isso não. Sabe, fazendo um show ensaiadinho, assim, não funciona com a gente. O orgânico nosso... Lógico que a gente tem sempre ali um esqueletinho, né? Funciona começar assim, no meio isso e no final aquilo. Mas o que vai acontecendo lá, velho, é muito orgânico mesmo. E tem muita zoeira que a gente faz em ensaio que entra pro show. Tipo, os mashup. A gente chama fazer mashup de música, cara. A gente faz um mashup que a galera pira quando é show elétrico, principalmente, que é tocar o Dança da Manivela em cima de Killing the Name, saca? A gente começa a introdução do Killing the Name... Aí o Cambota começa a cantar. Povo de Roma! Deus de homem! Né? Nossa, muito caro. E não tem um show que isso não funcione. Assim. É batata. E isso começou na zoeira de ensaio, cara. A gente zoando no ensaio, a gente tocando Rage Against. Puta que pariu, a gente pode fazer um negócio aqui, peraí. A gente adora isso, fazer essas pegadinhas, saca? Essa brincadeira, por exemplo, rendeu uma piada boa, sempre rende, mas a mais engraçada foi
A gente estava fazendo um show, abrindo um show do Matanza, em São Paulo, e a gente fez, bem nessa parte, tava cheio dos camiseta preta, né, velho? Cabeludão. E o irmão do Cambota tava nesse dia. Aí ele tava lá atrás, na House Mix lá, aí ele viu, cara, na hora que vocês começaram vocês mencionaram o Rage Against the Machine, tinha uma galera que tava afastada, assim, tomando, veio a galera em peso, correndo, assim, pra perto, pra assistir a banda ali. Aí que vocês começaram a meter a dança da manivela, os caras se jogavam no chão de rir, rolavam no chão de rir. Então, essas surpresas que a gente gosta de fazer é interessante. E, ultimamente, tem sido corriqueiro a gente se tomar de emoção mesmo, porque são 15 anos de banda, essa formação tá há 7, se não me engano, com o Pedrão, né? Então, a gente começou a deixar isso transparecer, porque a gente ficando mais velho, as músicas sérias começando a acontecer naturalmente, sem forçação de barra, ainda continuando falando, porque, pô, história com fins é o negócio mais ridículo do mundo, e a gente fez, eu tenho orgulho de ter feito aquilo na beira dos 40 anos, sabe? Nossa, ela ficou maravilhoso. Mas ao mesmo tempo a gente viu, o Cambota ele meio que era meio pressionado antes, velho, de fazer coisas engraçadas o tempo inteiro, e ele tem umas letras fodidas, assim, tipo, Crença é uma letra que é muito foda para o que a gente vive hoje. Circo Homem Só é uma música motivacional foda para todo mundo. A música fala de vida, né? Então ele ficava meio amarrado a ter esse compromisso com a tiração de onda e tal, mas a gente deixou ele muito tranquilo para isso. Falou, velho, a gente é uma banda independente. Se a gente não valer disso para alguma coisa, estamos fodidos. E o mais interessante é que tá todo mundo entendendo, cara. Eu achei tão foda a gente ter lançado o Velhos Goianos e a galera comprar mesmo, sabe? Tipo, de postar, de falar, puta, que orgulho dessa banda. Isso daí é uma conquista que a gente teve muito grande. E só funcionou porque os 4 falaram, puta, é isso. Os 4 ouviram as músicas, falaram, vamos fazer isso aqui. Fechou, é isso. Mas a motivação para o Fabiano continuar também à vontade, os outros 3 têm que dar esse suporte, você tá entendendo? Senão a coisa não gira, né? A gente tem real noção de que o cara é ele, a cara da banda é ele. E ele precisa estar bem com nós 3 e vice-versa para que todo mundo se dê bem nessa daí, né? A partir do momento que você coloca a coisa funcionando assim, ela flui muito mais tranquila, assim, cara. A banda, pelo andar da carruagem, continuando com essa convivência que a gente não tem fim, cara. Não tem fim. Só se algum dia, sei lá, alguém for impossibilitado, que Deus me livre disso, né? Mas não tem, é uma relação muito boa. Eu tive, por pouco, quase precisei me ausentar do país por um tempo, fui fazer uns trampos fora, mas eu deixei claro, assim, cara, se eu precisar mesmo fazer isso, eu gostaria que a banda não continuasse sem mim. Gostaria que desse um tempo, a gente fosse lá, e todo mundo falou assim, não, mas não tem a menor possibilidade de qualquer um de nós precisar se ausentar e a banda dê continuidade. Não existe. Então, aí a gente vê disso, o resultado disso, sai no disco, que é esse disco aí e tal. E nessas músicas, né, cara? Você pega o Juiz e o Jardineiro, por exemplo, que é do projeto do Cambito, quando a gente estava escolhendo o repertório do outro lado, falei, velho, essa música, a gente tem que gravar essa música. E gravar com essa roupagem de baião, sabe? De baiãozinho, uma sanfona, um violão de nylon, triângulos, zabumba e pandeiro. Acabou. Faz assumidamente isso. E a gente fez, essa música tá tocando pra caralho na Rússia, velho. Que tá um boom de forró lá, bom. E a galera descobriu. Caramba! Eu tenho não é muita grande coisa, mas tipo, tem 5 pessoas da Rússia me seguindo, que eu fui de curioso perguntar, o que foi? O que vocês estão fazendo, né? Aqui, seus espião comunistas? Aí os caras, uma menina falou assim, não, porque a gente aqui tá pegando aula de forró, de dança, de forró, de baião, e tem uma música de vocês numa playlist aqui. Falei, caralho, velho. Que legal, velho. Então, a gente, a partir do momento que a gente desamarrou de ter que ser os engraçadão full time, a coisa ficou muito mais sólida, sabe? É bem por aí. Cara, se vocês não me pausar, vocês viram que eu falo muito, né? Não, mas está sendo ótimo você falar de coração. Vou até pegar uma água aqui, porque secou a boca.
Você vai continuar aqui ou vai sair para pegar água? Não, tô aqui. Ah, sim. A gente citou Velhos Goianos aquela hora, e eu lembro que na época que vocês estavam gravando, eu vi os making-off no YouTube e tudo mais, vocês alugaram uma casa, né, pra ficar, sei lá, umas 2 semanas escrevendo e produzindo o álbum. Como que foi essa convivência lá? Tipo, ficar esse tempo todo ligado com todo mundo da banda? Cara, pra você ver até que é doido. Essa ideia eu tinha sugerido antes de ter esse nome até, o disco. Mas é uma coisa que na verdade, eu sugeri uma coisa que eu ouvia de todos os lados, que era meio que um desejo dos três, sabe? Porra, a gente podia tanto pegar uma casinha e fazer um rolê, né? Só nós e tal. E assim a gente fez. Só que era para ter rolado antes, mas aconteceu um monte de coisa. Teve a greve dos caminhoneiros, depois teve o Pedrão sofreu um acidente, quebrou o pé. E aí, todas essas 2 vezes a gente tinha tentado marcar esse rolê, porque a gente precisava de um disco novo, né? Tava mais que na hora. Aí quando rolou, a gente pegou essa casa em Maresias, passamos uma semana lá. Fomos só nós 4 e o nosso produtor, o Fabão. E aí a gente fez isso, cara. E é uma coisa que a gente fala para todo mundo que tem banda e quer criar, sabe? É a melhor coisa que você faz, cara. Isolar deixa sua família, sua galera, tudo em casa, todos os seus problemas ou amores em casa por uns dias, e vai fazer isso, porque é extremamente funcional, é suave. Eu não sei porque a gente tem também esse detalhe da gente se gostar e da gente se respeitar muito, sabendo das diferenças um de cada, né? Que a gente é muito diferente um do outro, mas a gente se gosta assim. Mas a gente fez isso, a gente pegou essa casa com cada um com um quarto, porque também é uma premissa dos velhos, que ninguém divide quarto mais. E aí, essa casa, a ideia de pegar na praia era assim, a gente faz... A gente tinha um objetivo a cumprir, que era sair de lá com as músicas ensaiadas e mais ou menos resolvidas, né? Mas a gente queria curtir uma prainha. Cara, só choveu. Só choveu. Não teve um dia de sol. Então a gente nem pisou na praia. Para não dizer que a gente não pisou na praia, o Cambota foi correr uns 2 dias. Mas ele corre muito cedo, então estava todo mundo dormindo. A gente começava os ensaios às 10 da manhã, não parava nem para almoçar. Tipo, comia beliscava qualquer coisinha ali, tomava um cafezão bem forte, beliscava qualquer coisinha e ensaiava, das 10 às 6 da tarde. 6 da tarde a gente parava, que tinha vizinho também, que não queria ficar enchendo o saco do povo. 6 da tarde a gente parava e ia beber, ia ouvir as músicas, ia falar sobre as músicas e falar, pô, mas aqui a gente pode fazer... A gente ia fazer um brainstorm das músicas, sabe? A gente tinha uma ideia num dia, tocava no outro, mas depois que a gente tocava, a gente falava, mas aqui a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, lá. No outro dia a gente passava aquilo de novo primeiro, depois começava as novas. Então foi uma mecânica que funcionou muito bem. A gente gravou tudo isso em canais separados para a gente poder... Eu que curto tocar essa parte de mixagem, de produção artística da banda, aí eu levei isso para casa, fiquei ouvindo 1000 vezes, passei para os meninos, aí passavam umas ideinhas que eu tinha de guitarra, umas ideinhas de tal coisa, de um teclado aqui, um negócio diferente ali, aí mandava para os meninos, a gente batia nessa bola e tal, até a gente ir para o Sonastério, que foi lá em BH, para gravar mesmo. E uma coisa que a gente tinha, eu e o Pedrão gravamos com o Paulinho Vieira, tempinho antes de fazer esse retiro musical nosso. Paulinho Vieira, o humorista, né? A gente tinha gravado com ele e ele tem uma música muito bonita, chama Mãe Sampa. Quem toca guitarra e bateria nessa música sou eu e o Pedrão. No dia que a gente foi gravar com ele, esse single foi produzido pelo irmão da Tulipa Ruiz, lá, o Gustavo Ruiz, e ele tem um método de gravar muito massa, que é o método que a galera usava antes, que é a banda tocando junto. Não é separado. Ele grava a banda tocando junto, tipo, 10 takes da mesma música, depois ele pega a melhor parte de que foi de cada take e edita. E assim a gente fez, assim, caralho, velho, assim vai funcionar pra caralho, porque uma coisa que o Cambito sempre sentia falta quando ele ia gravar é que ele achava frio, sabe? Ele ia gravar a voz depois que todo mundo já gravou a parte de suas. Então a gente gravou o disco inteiro, todas as bases do disco foi gravado ao vivo. No estúdio, mas ao vivo. Cada um, o Cambota isolado numa ISO lá, né, para não vazar nada. Os amplos isolados, cada um numa sala. O Pedrão numa outra sala. Mas todo mundo tocando junto.
Então, esse som quente do disco caramba. é isso daí. E a gente tinha feito isso, né, antes. Tinha tocado o disco de cabo a rabo lá na praia, montado, se divertido muito com só o Chico Pod e o História com Fins. O História com Fins a gente ficou, velho, umas 4 horas falando essa porra dessa música. Aqui mesmo. Cara, mas a história daquela música é muito doida, velho. É muito, cara, sei lá, psicodélica, ao mesmo tempo maluca. Eu amo aquela música. cara, também é uma das minhas favoritas da banda, assim. Eu até hoje me divirto. E tocar ela é bom demais. Nossa. Tocar no show. Eu falo que pra mim, em 10 anos de banda, foi o único momento no show que eu consigo ir no banheiro. Porque desde que eu entrei, eu era o cara que nunca saía do palco, cara. Nunca saía do palco. Porque você te mataram na música, né? Você pode tirar o tempo. Não, mas eu me matei. Foi. Eu falei pra ele assim, morre eu quero na ser o música. primeiro a morrer, e até porque tem mais graça, né? É. Tipo, a guitarra some, velho. Sim, nada. A música não tem mais guitarra. O ápice da música é quando fica baixo e voz. É o negócio mais ridículo do mundo. O engraçado foi que na gravação, embora eu tenha mandado o demo pros caras antes, lá do Sonastério, quando a gente foi gravar o primeiro take, os caras ficaram, tipo, o Pedrão parou. Quando eu parei, beleza. Mas quando o Pedrão parou, os caras sempre olharam assim, olharam para trás para mim. Eu tava atrás do técnico, né? Ele olhou para trás assim, ué, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, ele morreu, você não tá ouvindo a música? Ele falou, cara, vocês são muito idiota, bicho. Eu sem longe de pretensões, assim, mas eu acho que isso daí merecia um prêmio pela genialidade de um recurso tão simples causar um impacto tão grande numa música, sabe? Que é só parar de tocar, sabe? E usar isso como uma veia de piada, assim. E a música ocorreu numa situação muito besta, assim, tipo, eu tava tentando falar com o Cook e ele não me respondia, não olhava o WhatsApp nem nada. Falei, puta, só falta o velho ter morrido. Aí eu peguei e falei, caralho, a gente tinha que fazer uma música com todo mundo morrendo e sumindo os instrumentos. Aí eu falei pro Cambito, guarda isso, porque na época a gente tava, se vocês tiverem ideia de qualquer coisa, me manda, a gente anota pra gente chegar lá no dia da nossa viagem, a gente desenvolver. Aí eu falei pra ele, só que na minha cabeça eu queria fazer um jazz, ia ser um negócio mais nada a ver. A genialidade de fazer esse tipo de som foi o Cambota. Falou assim, não, velho, tem que fazer um som anos 80, meio polegar, meio menudo, um negócio assim. Aí é verdade. E virou isso que virou, cara. É sensacional isso daí. É muito Caramba, bom, porque você vê que na banda é todo mundo, sei lá, até, não sei se vai achar ruim falar isso, mas é todo mundo meio maluquinho, né? Então, tudo se conecta na maluquice de cada um. Cara, mas é completamente. O Cuco começou a namorar uma menina que é enfermeira de hospital psiquiátrico. Falei, pronto, fechou. Olha, é isso que a gente precisa. Chama ela pra banda. Vai entrar na equipe técnica agora. Não, todo mundo tem. Ali não tem um normal, cara. Não tem um normal. Não tem. De fora assim eu percebo. Isso é bom na banda. Mas isso é que a gente acha legal, sabe? Sim, é isso que é o diferente. O Cook teve uma passagem. Eu e o Cook, eu tenho um pouquinho. Em algumas coisas eu tenho mais, mas ele também tem toque. O Pedrão também tem um pouco. Os 4 têm um pouquinho de toque. Mas eu e o Cook somos os que temos mais, assim. E o Cook segurou, quando a gente estava no Porchat, ele segurou até o último dia, velho, para contar pra gente. Tinha um pontinho de LED na bancada do Porchat que estava queimado. Nossa. Aí no último dia de gravação, o Cuco falou assim, Chiquinho, preciso contar um negócio pra vocês, cara. O que foi? Aquele negócio ali me atormenta tem mais de 1 ano. Olha ali, aquele pontinho daquele LED. Eu não falei pra vocês, senão ia deixar todo mundo mal, eu sei. Nossa, e era um pontinho de LED. Olha lá, cara, eu fiquei sofrendo com isso 1 ano e meio. Coitado. Guardou só pra ele o sofrimento. Ele guardou só pra ele, velho. Pensou no seu bem, né? É bom demais, é engraçado, cara. É bem divertido porque a gente troca ideia das... A gente fala dodóizice, né? A gente troca ideia das dodóizices um do outro. O Pedrão é com número. Ele é o nosso Rain Man.
Ele fica parado assim, pede para fazer uma conta. Pedrão, que dia que deu, sei lá, a terceira terça-feira de 1992? Aí ele fala, deu 22 de não sei o que lá. Meu Sabe? Deus. Ele é doido comigo. Caramba, velho. Ele tinha falado um pouco disso mesmo. Agora eu queria falar um pouco de você mesmo, sem a pedra. Uhum. Você tem outros projetos, outros trampos, né? Você tem o Desarme-se. Eu queria saber como funciona isso, se tem alguma diferença do Chico da Pedra e não, entendeu? Se tem alguma diferença. E que você falasse também um pouco sobre o seu trabalho pessoal também, o seu projeto pessoal, que é todo dia 18 um single, que você convida pessoas para participar. Tem a influência da Pedra também, eles vão às vezes, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Cara, na verdade, o Desarme, se ele acabou nem existindo, que era... Pode até ser também que era um disco que eu tava fazendo na época, velho. Ainda é engraçado isso, né? A gente sempre nutriu o trabalho de um do outro, assim, paralelo à banda, para a gente ter o nosso momento de reflexão solo, né? Assim. O Cambota, desde que quando ele tinha o Falando Sério, fiz a participação na segunda edição desse projeto, que era ele com o ex-guitarrista do Pedra. Mas aí a idade acabou que me chamou para fazer o outro lado, que era meio que a continuação desse projeto. E o meu, lá atrás, em 2014, eu ia fazer o Desarme-se, que era um disco meio temático, porque naquela época eu já percebia essa dissipação do povo, né? Essa... Como é que fala? Putz, fugiu o termo da cabeça agora. A polaridade. Eu percebi lá em 2013, sim. Já com as greves dos 20 centavos lá, eu tinha percebido isso, e ali começou a coisa degringolar, né? Então era um disco falando disso, eu tinha até umas ideias bacanas disso. Fiz uma música na época, criticando o que estava rolando na época, e aí eu estava falando com o Pedrão esses dias disso. Naquela mesma época eu fiz um videoaula da música 3 é Demais, e entre a zoeira do vídeo, eu coloquei lá a Lula, o Dilma, a Dilma, o Lula, não foi sem querer, o Lula e a Dilma, mas assim, pontual, uma brincadeira besta, não sofri ofensas por conta disso na época. Aí eu fico pensando, se hoje eu fizesse aquilo com o que está acontecendo agora, provavelmente eu ia sofrer um mini linchamento, porque eu também não tenho esse poder de expansão, de ter muitos seguidores, né? Mas era um projeto que eu deixei de fazer, nem sei porquê, aí depois eu voltei a fazer outra coisa, com outra linha de raciocínio, fazer minhas músicas. Sempre curti escrever minhas músicas, compor, gravar, até como exercício mesmo, para que eu use isso no Pedra de alguma maneira. Eu tenho facilidade com linha melódica, com arranjos, que embora não tenha muita presteza na execução, a criatividade está na minha cabeça o tempo inteiro, assim. E aí eu comecei a fazer esse trampo paralelo, que deixou de se chamar Desarme-se e virou não sei o que lá, sabe? Fui fazendo um single e lançando. Aí agora eu tive essa ideia no dia 18 de janeiro, que foi meu aniversário, de lançar o primeiro single. Todo dia 18 desse ano eu vou lançar um single por mês. O terceiro que vem agora, em março, dia 18 de março, é uma música que fala de um cara que se dedica a uma paixão para uma mulher lá, e ele observa o que aquela mulher faz na vida dele e tal. E aí eu consegui fazer uma animação em pixel art com um grande amigo do Pedra, assim, um moleque que é foda, de BH, que é o Guilherme, se eu não me engano, depois vou dar uma olhada direito se eu tô falando certo. E aí ele fez essa animação, vai sair agora dia 18 passado, agora de fevereiro, saiu O Beco, que é um single que tá na trilha sonora de uma série chamada A3, tá no Now. O primeiro de 18 de janeiro foi o Insones, que eu sou um cara insone, fiz uma música, tem 2 músicas falando sobre insônia. Parece redundante, mas as duas abordam de maneira diferente, assim. Uma aborda de uma maneira mais branda e outra de uma maneira mais incisiva e meio assustadora, sabe? Porque ser insônia é uma merda. E aí o projeto de lançar
todo dia 18 esses singles, que são músicas que eu tinha parado há muito tempo, há mais de 2 anos. Pedrão gravou comigo 12 músicas em 2018. Cook gravou umas 4 músicas dessas 12, que eu tocando baixo. E aí um ou outro tocando alguma coisa. Tem uns amigos da OBMJ, que é a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, tocaram metais, outro tocou teclado. Assim, troca de gentileza, sabe? E eu faço trilhas, né? Para séries e documentário e afins, assim. Então, eu nunca... todo dia eu componho alguma coisa. Seja para as trilhas ou seja para, sei lá, eventualmente eu gravo lá na frente, alguma coisa assim. Mas eu nunca desperdiço nada disso. Ou às vezes eu pego até essa linha melódica e tiro a letra e falo pro Cambota, faz aí, vamos usar na banda. É uma coisa assim, saca? E as trilhas eu faço desde 2016, eu faço Investigação Criminal, que passa no SBT aos domingos e tá no Amazon Prime, né? Caraca, que massa. Faço as trilhas do Transplantes, que tá no Discovery Science e também no Amazon Prime. No Amazon Prime tem Velhas Amigas, Game Bros, que também, esses dois vão estrear também na TV Cultura agora. E eu faço trilha para essa produtora. E ultimamente tenho feito a edição dos podcasts deles. Eles agora vão converter todo o catálogo que eles tiveram de investigação criminal, são mais de 90 episódios, falando dos crimes mais, né, com mais repercussão na história da polícia brasileira. E aí eles falam desses crimes, só que agora a gente está fazendo uma versão para podcast. Eu acabei de entregar ontem os 2 primeiros episódios. Aí tem só mais 88 para fazer aí agora. Mas é um negócio que eu curto muito, cara. E a curiosidade dessa minha veia, eu sempre, desde moleque lá, antes de fazer teatro, a minha mãe é meio xarope. Teve uma vez que os caras, na Globo, teve um especial sobre o especial do Hitchcock. E minha mãe me sentou para assistir junto com ela os filmes do Hitchcock. Eu tinha 8 anos. E eu fiquei fascinado tanto no roteiro, naquilo. Eu não sabia o que era, mas fiquei fascinado pela arte do Hitchcock. Mas, sobretudo, nas músicas, sabe? A trilha dos filmes do Hitchcock assim, é um negócio absurdo. Eu assisto até hoje para beber daquela fonte. Assim. E aí eu sempre tive esse pezinho de curiosidade com crime, essas coisas assim. E o Investigação Criminal era uma série que eu assistia muito, desde quando lançaram em 2012. E aí um dia eu peguei e falei assim, caralho, velho, a música que tinha lá, a trilha de abertura do Investigação era muito nada a ver, assim, era umas programaçãozinha de teclado mais feia. Falei, puta, velho, tinha que ter umas músicas meio Hitchcock nessa abertura aí, com cordas e tal. Aí eu dormi assistindo um episódio, acordei de madrugada com a ideia de uma linha melódica. Aí eu fiz essa música, liguei o computador, fiz nos midzinho lá, né, eletrônico. No outro dia fui correr atrás de quem poderia executar isso com cordas mesmo, né, um quarteto de cordas ali, 2 violas, um violino e um cello. E aí achei esses caras para gravar, botei os caras gravando, eles mandaram para mim e eu fui atrás de quem produzia a série. Aí descobri quem era a produtora, quem era o diretor, consegui o e-mail do diretor e mandei para ele numa daquelas. Vai que o cara leia, né? Cara, eu mandei numa noite, no outro dia de manhã o cara me respondeu, putz, Chica, adorei a música e a coincidência maior é que agora, nesse exato momento, eu tô indo na Sony fechar a nova temporada. Eu posso levar sua música? Eu falei assim, deve? Aí ele levou e falou assim, cara, os caras adoraram sua trilha e eles querem colocar nos episódios anteriores. Posso usar? Eu falei assim, mas lógico. E aí o cara falou, quanto que eu te devo? Eu falei assim, não deve nada, é meu cartão de visita. E o cara virou, na época a gente estava de férias do programa. Os meninos estavam tudo viajando e eu tinha pegado minha grana daquele ano e comprado equipamento para gravar, que eu gosto um pouquinho de gravar, sabe? Aí... Só um pouquinho, né? Um pouquinho. Aí eu fiquei nas minhas férias fazendo trilha, cara. Que ele me perguntou, você tem mais trilha? O diretor, né? Eu falei assim, tenho. Eu menti pra ele, eu não tinha trilha nenhuma, eu só tinha aquela. Falei, quantas que você tem? Eu falei, cara, eu tenho umas 140. Mentira. Meu Deus. Aí em 2 semanas eu fiz 140 teminhas pra mandar pra eles. E mandei.
Caramba, velho. Mas são temas curtos, né? Tipo, de 1 minuto e meio e tal. Mas tem coisa que Ah, mas eu acredito, é muito. vai rosquear a lâmpada. Tipo, tem música que você perde. Tem um dia e meio criando ela, sabe? Pra ela ficar. Aham. Mas foi um universo que eu comecei a entrar que eu falei assim: puta que pariu, isso que eu quero pra minha vida, isso que é minha aposentadoria, velho. Porque é isso que eu quero. É um negócio que eu curto. Eu não sou um cara muito de gostar de ficar aparecendo, sabe? Esse é o meu relaxo com as minhas próprias músicas, porque eu também acho que são muito pessoais, então uma ou outra ela vai se identificar com as minhas músicas, mas não é algo muito, muito forte. Mas as trilhas são um negócio que me satisfaz o ego, porque quando eu vejo algo na televisão que eu que fiz e ninguém sabe quem sou eu, eu fico maravilhado. Que foda, viu? A cria tomando rumo. E aí, essa produtora, eles têm parceria com algumas produtoras da Escandinávia. Algumas dessas trilhas foram para projetos lá, e era onde rolou um certo namoro, que era para começar a fazer uma produção junto, que era para eu ir para lá, fazer uma parte de criação musical com o produtor deles. E aí veio a pandemia e derrubou tudo. Até o contrato que tinha entre as duas produtoras não tem mais. Mas, assim, eu continuo trabalhando, fazendo isso. É um negócio que eu faço exaustivamente, não por obrigação, mas porque é uma higiene mental para mim, saca? E depois acaba virando, né? O que vira aí. E agora me adentrando no mundo podcaster, na podosfera aí. Que também em breve eu quero fazer o meu, né? Acho que eu falei com quem que eu falei a respeito disso até? Falou comigo, com o Matheus. Matheus, Você falou eu que tenho sobre a minha músicas, ideia, backstage, né? então, a ideia é essa. Eu também consumo muito, vejo muito filme do Mazzaropi, o filme dos anos 50, principalmente nacional. Eu gosto pra caramba desse filme antigo brasileiro. E o Mazzaropi tem uma ligação afetiva, porque era a diversão de domingo da minha família. Era onde a gente se juntava no domingo à tarde. Meu pai colocava, quando a gente conseguiu ter o primeiro videocassete, ele alugava um filme do Mazzaropi, colocava, minha mãe fazia um cafezinho e a gente ficava vendo o filme. E tem um filme dele que tem uma trilha sensacional, que eu fui pesquisar a respeito de quem compôs aquilo. A história do cara é maravilhosa. Eu falei, caralho, eu tinha que fazer um podcast falando de quem faz música, mas não é visto, sabe? Faz música da maneira mais abrangente possível. Quem é produtor musical, quem é segurança de um ídolo, quem é cozinheiro de um ídolo nosso. Essa galera não é ouvida assim e saber como é que é a pegada de trabalhar com alguém assim e ver um pouco do seu trabalho árduo virando o que aquele ídolo fez, assim, sabe? É um negócio que me deixou muito curioso e que eu quero fazer. Eu queria ter lançado agora, no dia 16 de fevereiro, falando sobre o Beat Kids, para começar, mas acabou que eu me mudei, teve um monte de trampo que ficou, né, embolado, eu preciso entregar esses trampos para pagar as contas, e aí eu falei, depois eu começo esse projeto, mas ele tá de pé, e a ideia é chamar Música Invisível. Cambota até curtiu também, tá querendo participar, falei, vamos fazer junto. Eu tinha contado para ele, falou, caralho, velho, que ideia doida. A gente eu tenho até também uma das temporadas, eu tenho já pronta praticamente, que é o projeto que eu tenho eu produzo todas as músicas dos Imitáveis, que é uma banda de amigos nossos. E a gente está fazendo, além do EP deles, que eles gravaram aqui já no Abbey Roça, vai ficar muito foda. Eu produzi junto com eles fizeram um documentário, então, em produção do documentário de uma banda lá de Cuiabá, uma banda dos anos 60, que teve uma história sensacional, e os caras não foram conhecidos, sabe? A banda se chamava Jacildo e Seus Rapazes, os moleques foram investigar a vida dos caras, é uma história fenomenal, assim. Eu falo que para eles, se eles estiverem tocando bem o projeto com edição, com direção de arte e de imagem, vão arregaçar. Tem tudo para entrar em fila de grandes produções, sabe? Porque a história é muito boa. E aí, quando eles começaram a pensar sobre um projeto, eu sugeri que eles fizessem sobre esses caras que eles já tinham me falado. No meio disso, eles vão fazer um tributo a essa banda. Eu produzi esse tributo. Estou produzindo o EP deles aí, que vai lançar junto.
E aí eu quero pegar essa história dessa banda também, já para entrar nesse meu podcast aí, o Música Invisível. Mano, eu acho essa ideia muito incrível, porque toda banda, todo músico sempre tem o backstage, tem quem cuida, tem quem é empresário, né, e tudo mais. Primeiramente, eu queria desejar sucesso a esse projeto, tanto do podcast, dos seus trabalho na banda, dos seus projetos paralelos, desejar sucesso em todos. E também a gente queria fazer uma dinâmica com você, porque a gente sempre faz, quando vai encerrando a entrevista, a gente fez com o Pedro, a gente fez com o Felipe Maguin, que a gente entrevistou também. A dinâmica seria o seguinte, são 2 perguntinhas rápidas. A primeira é se você pudesse escolher qualquer banda para tocar, seja antiga, que já acabou, de hoje em Beatles! dia. Não preciso nem perguntar 2 vezes, né? Não tem outra. Beatles. Ai. Se bem então, que, porra, velho, que eu ia não queria tirar ninguém ali, não. Eu queria ir com os 4. Não, você só entrava, né? Esse é só um a mais, né? É. E a segunda, eu acho que você vai utilizar muitos Beatles ainda, mas é o seguinte, você vai ter o poder de montar qualquer banda com qualquer integrante, seja o vocalista, o guitarrista, você vai escolher os seus preferidos e montar uma sua. Caramba, velho. Porra! Que trem doido. Difícil, né? Difícil, hein? Puta, eu ia ter 2 vocal. 2. Pode. Manda bala. Manda bala aí. Não, peraí, 3. Noel Gallagher. Samuel Rosa. E o Cambota para não ficar triste. Tem que Na ter, né? guitarra, Clapton, Jim Page, que era praticamente uma banda, né? Eles substituíram. E Pete Townshend, The Who. 3 guitarras. Batera, 2 bateras também. John Bonham, Ringo Starr. No baixo, Paul. Não preciso mais ninguém. Nas teclas, Billy Preston. Caraca. Caramba, gostei. Banda humilde. Só senti falta do Chiquinho aí na guitarra, ó. Não, eu ia ser só produtor. Ótimo, então. Deixa os meninos brilhar. Tá certo. Né? Deixa eu falar assim, só mais uma perguntinha, que a gente também usa ela na dinâmica, ainda mais quando a gente tá falando com músico. Ela é rápida mais ou menos, né? Mas é importante, eu acho que é sempre importante falar isso, porque eu queria que você falasse um pouco, um conselho para alguma pessoa que quer viver de música, quer trabalhar com isso, porque muitas vezes é um caminho que é desmerecido, né? E todo mundo aprecia quando chega lá em cima, né? Mas deixa a pessoa falar que quer ser músico para ver, né? Tem muito preconceito ainda. Eu queria que você desse um conselho para essas pessoas. Cara, eu vou tentar ser bem resumido. É um pouco do que a gente falou lá no começo. Primordial de tudo é não ter a cabeça fechada. Sem essa de segregação rítmica, saca? Ou que seja de estilo. Segundo, pé no chão demais, assim, para tudo. Sobretudo para as frustrações, porque é uma profissão que a gente lida muito com o emocional. É o nosso emocional full time. Não adianta, o cara pode estudar pra caralho, ter um monte de técnica, assim, mas o que ele vai botar para fora na hora que ele for executar vai ser os anjos e demônios que ele tem dentro dele. Então, para isso, você precisa ter isso tudo bem domado, bem resolvido na sua cabeça, para não deixar que as frustrações tomem conta. E saber ser como é que fala, cara? O empreendedor é meio feio, mas a palavra está mais fácil aqui nas caixinhas de palavra. Saber tocar sua carreira, assim, sabe? Sem puxar tapete, sem se achar, se dar o respeito sem precisar se achar.
a gente sofre um problema muito grande no meio, cara, que é principalmente quando é banda de tocar na noite, assim, né? Eu particularmente vi muito isso em São Paulo quando eu mudei para São Paulo. Eu vim para São Paulo em 99 e foi difícil a gente começar a tocar, cara, a banda que eu tinha na época. Porque a gente era uma bandinha legalzinha, que tocava todo mundo bonitinho, mas existe um corporativismo meio paia, sabe? Meio triste. Eu não sei se ainda existe, porque eu meio que saí desse nicho aí há um bom tempo. Mas eu percebi até a última vez que eu toquei, assim, em barzinho, que uma galera, tipo, tá se fudendo pra própria classe. Um exemplo eu tocava nesse barzinho uma vez por semana, violão e voz. E eu já tava no pedra, só que eu falei, velho, eu tenho que me valorizar. Se eu não me valorizar, não é porque eu sou eu que eu tô no pedra. Acho que todo mundo tem que fazer o que eu tô fazendo. Porque a partir do momento que todo mundo faz isso, o cara que é dono de uma casa vai pensar assim, porra, não tem pra onde correr, eu vou ter que pagar os caras que eles pedem, que é justo. Porque o cara já tem lucro na venda da bebida, o cara já tem lucro na venda do espetinho que seja, do que ele vende lá. E aí quer ter lucro ainda em cima do cara que se matou pra estar ali pra tocar. Então na época eu cobrava, não vou nem mentir, velho, cobrava 400 conto pra tocar, e o cara me pagava chorando, porque eu queria 500, na verdade, que era o que eu achava justo. Tocava 2 horas lá no barzinho, porque eu não sou o cara que eu não tenho carro, não sei dirigir, então eu tinha que ir até o bar do cara, que era lá na Casa do Chapéu, gastava já, na época tava começando o Uber, mas eu cheguei a gastar táxi, eu gastava em cada perna 120 pila, 60 conto para ir, 60, cada perna não, cada rolê era 120 conto, então meus 400 já caía para 380, é isso? Aham, Ou 280? Não, 280 aí. 280. Aí já caía para isso. Aí já não era o que eu queria ganhar. Mas, enfim, eu fazia. E aí tinha um cara até que era amigo da banda, do Pedra, assim, acompanhava a banda, e eu falei assim, cara, eu tô montando uma banda, eu queria tocar naquele barzinho que eu fui ver se eu tocava assim, cara, eu arrumo, mas não cobra mais barato que eu, velho. Porque né? Tem que manter o nível. Você desmerece a classe fazendo isso. Tem uns amigos que ainda tocam, que me chamam pra tocar, eu falo assim, velho, no dia que eu tiver de boa, eu vou lá pra tocar pela cerveja, porque é um dinheiro que, cara, os caras têm as moral de pagar a mesma quantidade, o mesmo cachê que de quando eu mudei pra São Paulo há 21 anos, é pago até hoje, velho. 120 pila. Nossa, cara. Você tá louco, cara? Tudo inflacionou, tudo mudou e a porra do músico toca pela mesma merda da grana? Não. Eu entendo pra caramba que tem gente que precisa viver, mas porra, velho, faz então na rua, pega um chapéuzinho, vai pra rua, toca o violão lá, bota sua máscarazinha, toca o violão, vai ter alguém passando, que você vai ganhar muito mais do que lá. Tem gente que acha isso humilhante e não é, cara. É completamente natural fora do país aqui, que é mal visto, você tá entendendo? Mas aí, cara, esses caras foram. Esse maluco que me pediu para indicar o bar, ele não foi lá e começou a cobrar 150 conto do cara para tocar em 3. E ele lotava o bar do cara, de amigo dele. Aí o cara falou assim, porra, velho, eu não consigo te manter aqui, seu amigo tá vindo aqui para mim por 150, às vezes eu nem cobro, eu só dou a cerveja deles, e eles lotam o bar e o povo consome. Porra, mano, é isso, você tá entendendo? Esse corporativismo às avessas ali da música que deixa o vício, o meio viciado. E aí é um fazendo menos que o outro e vai ladeira abaixo. E aí a gente vai ser desrespeitado o resto da eternidade mesmo, não tem jeito. Às vezes teve gente que me interpretou mal, sabe? Porque depois que você entrou na banda lá, de pedra lá, você não quer tocar. Você fala, não é, velho. Não é, eu já não fazia tanto mais antes, eu já tocava muito mais no circo do que fazia barzinho. Porque é justo, cara, sabe? Os caras você toca na noite, tem gente que toca 5 horas, mano. Por 200 conto, por 120, 200 conto, tá louco. Que ridículo, cara, sabe? Não é porque eu acho que ninguém deve se sujeitar. Ninguém. Se você não dá certo, cara. O Cook falou, tem um ditado popular engraçado. Quem abaixa demais, o outro enxerga a bunda, um negócio desse, assim. É isso, cara. Nossa, mas é verdade.
tem que se autovalorizar, né? Vender seu peixe alto, aí. Se dedica, faz o seu negócio bem feito. Uhum. E é aquilo que eu falei lá no começo. Às vezes você pode não ter a melhor das execuções do mundo. Não interessa. Você está fazendo a verdade para você. A gente tem provas, inúmeras provas aí que, tipo, a Anitta não é, por exemplo, ela não cantava tão legal quando ela está cantando hoje em dia. Uhum. Não é o estilo, eu falo de técnicas, mas ela foi uma mulher que ela soube ver o produto que ela era e soube se fazer muito bem em cima daquilo. Então é um exemplo, saca? Uhum. Se você acredita no seu potencial, que você pode evoluir com isso, que isso pode ser a sua empresa, vai e faz, mas não fode o rolê dos outros, não, sabe? Não, cara, tá certinho, mano. É exatamente isso. Todo mundo tem que... E, assim, até você mesmo, cara. Você vai botar fé no seu trabalho, mas você não vai cobrar um valor decente, não é cobrar muito. Você tá fazendo trabalho, você tá se esforçando, tá fazendo a coisa direito, você quer ser pago direito também, né, cara? Senão o treino rende. É justo. O que é justo é justo. Sempre assim. Cara, a gente já conseguiu... A gente chegou no momento de 1h e pouco, que é normalmente o tempo do nosso podcast. Eu queria, primeiramente, te agradecer a você, cara. Foi muito massa conversar com você. Você é muito engraçado. Eu acho muito legal, velho, conversar com as pessoas, assim, que a gente vê um pouco mais distante, às vezes, porque a gente conhece tantas coisas dela que normalmente a gente não sabe? Então, a gente... É muito legal, velho, conhecer um pouco mais de você. Foi muito massa mesmo. Muito obrigado por participar. Gostei muito. E o Matheus vai falar um pouco também, e aí você encerra já. Maravilha. Obrigadão. Cara, primeiramente eu quero agradecer e falar basicamente o que eu falei pro Pedro ontem. Pedra Letícia é uma banda que é a minha preferida. Todos vocês, integrantes da banda, são muito, sei lá, são referências para mim em todos os sentidos da vida. Então, tá gravando isso daqui com vocês hoje é uma coisa muito especial para mim. Pode ser que eu tenha ficado um pouco nervoso, gaguejado, alguma coisa assim, mas é só explicando o porquê. Porque tá sendo bem incrível de verdade para mim. Eu queria simplesmente agradecer e desejar muito sucesso a todos vocês da banda. E obrigado. Ô, Pedrão e Matheus, cara, vocês não fazem ideia de quanto é massa isso pra gente poder trocar essa ideia e aí eu até acabar com as mídias de gravação de vocês, tanto que eu falei, mas é massa, cara, porque nosso trabalho é esse daí para ter esse tipo de feedback mesmo, assim, e a gente não força nada, você tá entendendo? É muito natural, porque é de coração tudo que a gente faz. Então, esse tipo de postura de reação de vocês é o melhor pagamento que a gente tem, sabe? De ouvir, de saber que a gente está sendo, num momento tão complexo da história da humanidade, a gente está conseguindo ser um pontinho de tranquilidade na vida de alguém. Isso daí para a gente não tem preço, sabe? Assim como a gente tem também. Quisera eu ter um papo desse com o Paul um dia. Mas assim, o cara tá se achando, né? Mas não é assim. É muito importante que a gente tenha esses nossos pontos de apoio, de felicidade no meio de todo o turbilhão que a gente vive. E é importante que quando a gente faz isso também, que a gente saiba que isso está sendo garantido, porque ainda mais num momento como esse, cara, se a gente não tivesse essa noção de que as pessoas que nos consomem observam a gente e vê a gente como referência, como pessoas também, como ser humano, a gente ia estar pirado, velho, saca? Se tivesse cada um no seu casulo nossa, é o nosso ponto de sanidade e de humanidade que a gente vê, sabe? De hombridade num momento como esse. Eu que agradeço pra caralho, adorei falar com vocês aí. Ouvi do Cu, que achei lindo. Vocês estão muito de parabéns com o trampo de vocês. Continue assim. O que precisar de mim aí, pode contar. Cara, muito obrigado. Gente, siga o de Moraes Podcast no Instagram. Siga o Chico Mendes também. É Chico com X, _ Mendes, né? Isso. Então segue ele lá também, galera. Muito obrigado por ouvirem nós. E é isso. Valeu, gente. Valeu, galera. Tamo junto. Falou. Valeu, abração.